Olá, meu nome é Maria Luísa Junqueira e juntamente com Matheus Rezende nós vamos apresentar o caso clínico dessa semana. E esse trabalho foi orientado pela Maria Carolina Santos Vieira. Então, a paciente do nosso caso, JNC, 75 anos, natural e procedente de Sabará, MG, comparece ao ambulatório da Faculdade de Ciências Médicas acompanhada pela filha. Queixa de disúria, polaciúria e dor pélvica. Nega demais sintomas associados e apresenta um EAS e urocultura solicitados pelo posto de saúde previamente. Filha informa quadros semelhantes recorrentes neste ano, sendo o último há 1 mês. De história patológica pregressa, a paciente é hipertensa há 10 anos, em uso de enalapril 10 mg, um comprimido pela manhã, com bom controle. Paciente portadora de doença de Alzheimer com diagnóstico há 6 anos. Filha relata que após queda no último ano, a paciente ficou acamada e dependente para as atividades de vida diária. E desde então está em uso de fraldas. Ao exame físico, em bom estado geral, eupneica em ar ambiente, acianótica, hipocorada, uma cruz em 4 e com boa perfusão capilar. Aparelho respiratório com sons respiratórios normais, bulhas normorrítmicas e normofonéticas em 2 tempos, sem sopros ou estalidos. Pressão arterial foi de 130/70, frequência cardíaca de 60, abdômen globoso, indolor à palpação superficial e profunda, exceto em hipogástrio. Ausência de massas ou visceromegalias. E apresentou também um Giordano positivo. Foi realizado um mini exame do estado mental, que a paciente tirou 18, a escolaridade dela de 5 anos. O teste do relógio 2, o Pfeffer, que foi realizado com a filha, 6 e CATS 4. Foi apresentado, então, os exames complementares que ela já tinha realizado, um EAS com uma urina de coloração turva, com crescimento bacteriano compatível com bacilos gram-negativos e piócitos 2 cruzes em 4. E a urocultura evidenciou uma presença de 150.000 unidades por ml. Então, falando da lista de problemas dessa paciente que foi evidenciado nessa consulta, podemos listar a hipertensão controlada, uma infecção do trato urinário de repetição, dependência parcial para as atividades básicas de vida diária, um declínio cognitivo leve, uma doença de Alzheimer moderada, um FAST-5, e também a síndrome de fragilidade. Então, falando um pouco sobre a infecção do trato urinário, quais são os critérios de infecção do trato urinário de repetição? A ITU, ela é definida quando a gente tem uma infecção comprovada por urocultura, pelo menos 2 vezes em 6 meses, ou então 3 vezes em 1 ano. Então, nós podemos concluir que a paciente, do caso, ela entra nesse critério. Falando, então, um pouco da gravidade, desse caso clínico que foi exposto, podemos destacar que a paciente se encontra num cenário domiciliar. Ela não é uma paciente hospitalizada nem institucionalizada. Mas, apesar disso, é uma paciente acamada e dependente para as atividades diárias, E, então, o tratamento vai ter como modalidade um cuidado curativo e não paliativo. Em relação, então, à proposta terapêutica, a escolha vai ser conforme a classificação da infecção do trato urinário, tendo, então, 3 modalidades principais: a bacteriúria assintomática, a cistite e a pielonefrite. A bacteriúria assintomática, em geral, não é feito nenhum tratamento, exceto em alguns casos específicos, como em gestantes, em imunodeprimidos ou no caso de cirurgias urológicas. O tratamento da cistite, por sua vez, ele é feito de forma empírica, geralmente com uma duração de 1 a 3 dias, mas é um tratamento variado, dependendo da escolha do antimicrobiano. E caso não haja melhora desses sintomas, é indicado realizar, então, o exame de urina com urinocultura para escolher o antibiótico específico. E a pielonefrite, é importante destacar que o tratamento é individualizado, vai depender muito do paciente, seu estado, se ele está estável clinicamente, se tem sintomas moderados ou se já é um caso mais complicado, se ele está no cenário de internação, se está no cenário hospitalar ou no cenário domiciliar. Então, como eu tinha falado, o tratamento da cistite, ele vai ser feito de forma empírica. E na hora de escolher o antimicrobiano, temos que pensar
em fazer cobertura para gram-negativos, né, como o E. coli, gram-positivos, como os Staphylococcus saprofíticos, o aureus e também enterococos. E pensando, né, nesses principais agentes, temos uma lista de antibióticos que podem ser usados, como, por exemplo, a nitrofurantoína, o clavulin, né, amoxicilina com clavulanato, ciprofloxacino, norfloxacino, fosfomicina ou então uma cefalexina. E isso tudo vai ser feito de uma forma empírica, né, pensando na epidemiologia e no contexto que esse paciente está inserido. No caso dessa paciente, poderia ser pensado em pielonefrite, devido ao quadro de disúria, polaciúria, dor pélvica, associada ao sinal de Jordan positivo e a urocultura que também veio positiva. Então, pensando no tratamento da pielonefrite, ele deve ser individualizado conforme a condição do estado clínico do paciente. Se ele for clinicamente estável, pode ser feito por tratamento ambulatorial com antibiótico-terapia oral. Se sintomas moderados, hidratação venosa, com o início da primeira dose do antibiótico endovenoso no serviço de emergência, e se o paciente apresentar melhora, você pode fazer alta hospitalar com antibiótico-terapia oral. Se não tiver melhorado ou se tiver piorado o quadro inicial, internar para antibiótico-terapia endovenosa. E quando que eu interno esse paciente com pielonefrite? Se tiver sinais de complicação, como quadros mais graves, quadros com febres mais elevadas, suspeitas de sinais de complicação da pielonefrite, abscessos, pacientes imunossuprimidos ou gestantes, por exemplo, né? E se for homens ou crianças, a gente também tem a possibilidade de internar. E se tiver intolerância à medicação oral, é outro sinal de internação também. Bom, então, falando um pouquinho agora da antibiótico terapia, nós podemos iniciar com antibiótico terapia oral parenteral, conforme a classificação do estado do paciente que foi falado anteriormente. Mas o tratamento inicial pode ser feito com amoxicilina, associado com clavulanato, né, que inibe aquela produção das beta-lactamases, então amplia esse espectro da amoxicilina para bactérias sem muita resistência antibiótica, né? E a cefuroxima, que é uma cefalosporina de segunda geração, que ela já tem alguma ação com gram-negativos, então E. coli, esses bacilos gram-negativos também são cobertos. Ciprofloxacino ou levofloxacino, que são quinolonas, que também podem ser utilizadas, apesar de muitas diretrizes apontarem que só se deve usar essas quinolonas em situações mais graves, mais reservadas, para não causar uma resistência bacteriana desnecessária. Mas é um tratamento muito bom. Fora essas 4 alternativas, que podem ser tanto orais quanto parenterais, nós podemos também fazer ceftriaxona, que é uma cefalosporina de terceira geração, então possui um espectro ainda mais ampliado, principalmente com gram-negativos, e piperacilina com tazobactam, que também pode ser uma opção. Bom, mas nós temos que ter cuidado também com alguns grupos específicos de bactérias na pielonefrite, que são as enterobactérias. Tem as enterobactérias produtoras de beta-lactamase de espectro ampliado, que são as ESBL positivas, né? Que são bactérias que elas não vão responder às medicações comuns, como a amoxicilina e clavulanato, por esse espectro ampliado das beta-lactamases. Então, Klebsiella pneumoniae, E. coli, Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Proteus, Morganella morgani, todas essas a gente tem que tomar cuidado para não usar alguns antibióticos que vão ter resistência. Então a escolha para elas são carbapenêmicos, imipenem, meropenem ou ertapenem. E temos também as enterobactérias produtoras de carbapenemases, que são conhecidas como as KPCs, né? Klebsiella é uma das mais famosas, E. coli, Citrobacter, Proteus também é muito comum, e alguns bacilos gram-negativos fora a E. coli, né? Não fermentadores, como a pseudomonas. Para esse grupo de KPC, de bactérias produtoras de carbapenemases, nós não vamos poder usar carbapenêmicos, né? Elas têm resistências. Então, a terapia padrão para elas é a podimixina B. E como essa paciente apresentou vários episódios de ITU no período de 1 ano, ela poderia ser classificada como um paciente com ITU de repetição, né? Mas o que seria essa ITU de repetição? Como foi falado antes, é a definição de pelo menos 3 episódios no período de 1 ano ou de 2 episódios de ITU no período de 6 meses. E esse artigo da Associação Canadense de Urologia também fala sobre por que ocorre, né? Quais são os mecanismos, né? Os mecanismos de ITU de repetição podem ocorrer devido à reinfecção bacteriana ou persistência bacteriana. A persistência envolve a não erradicação da bactéria na urina no período de 2 semanas de um tratamento comprovado. E a reinfecção é quando, no período maior do que 2 semanas, com o exame de cultura estéril, esse paciente volta a ter essa infecção bacteriana. E esse artigo canadense de urologia também comenta sobre a necessidade de investigação na ITU de repetição, né?
E ele fala que não é necessário fazer exames de rotina, como cistoscopia e exame de imagem, para mulheres com ITU recorrente. Mas que caso ela apresente algum fator de risco para complicação, por exemplo, pode ser feita uma cistoscopia ou exame de imagem. E mulheres que suspeitam que estejam com ITU complicada, sem conhecimento ou sem anormalidade específica já identificada, podem ser feitos TC com urografia ou ultrassom de região abdominal e pélvica, ou até mesmo raio-x de abdômen, né? E mulheres que suspeitam de causas específicas de ITU podem também ser feitas acompanhamento com radiologia, com raio-x, com TC, para avaliar alguma anormalidade física, alguma avaliação anatômica, alguma coisa esperada para essas pacientes com complicações recorrentes de ITU. Outro ponto muito importante discutido nesse artigo é sobre a profilaxia na ITU de repetição. Essa profilaxia pode ser tanto farmacológica quanto não farmacológica. E tem tido bom nível de evidência, um grau A de recomendação sobre a antibiótico profilaxia, que ela é tanto recomendada como antibiótico profilaxia contínua, em baixa dose, quanto antibiótico profilaxia pós-coito, né? Até 2 horas pós-coito, que tem mostrado ótimo para a prevenção da ITU, né? Além disso, medidas de higiene, né? Lavagem da região perineal, da região genital, têm sido importantes. Aumento da quantidade de água, né? Da ingesta de água tem sido muito importantes. E também a cranberry. Cranberry é uma fruta muito conhecida, não tanto no Brasil, né? Mas o extrato, o suco da cranberry tem mostrado uma evidência muito boa, principalmente para evitar a proliferação da E. coli, né? Hormônios como estrogênio também podem ser utilizados e todos esses têm mostrado um bom nível de evidência na profilaxia da ITU, né? De repetição. Aqui nós temos algumas opções importantes de antibióticos para a antibiótico profilaxia, né? Pode ser feito metropin sozinho ou com sulfamethoxazol, de forma contínua ou pós-coito também pode ser usado, né? Lembrando que de forma contínua é sempre feita em doses menores do que a dose usual, né? De forma profilática, né? As quinolonas, como ciprofloxacino, podem ser muito utilizadas também. Lembrando que a gente guarda as quinolonas para casos mais graves. Temos literaturas que pedem para não usar tão abertamente as quinolonas assim, para não causar nenhum tipo de resistência bacteriana. As cefalosporinas, né? Aqui nós temos a cefalexina, também pode ser usadas. O norfloxacino, outra categoria das quinolonas, fosfomicina também, né? Todas essas são terapias. Importante que de forma contínua é sempre mantida uma dose menor por um tempo e pós-coito uma dose maior. Um último detalhe, antes de encerrarmos, é importante lembrar que a antibiótico profilaxia ela não é recomendada de forma crônica para esses pacientes, né? Normalmente, quando o paciente tem uma ITU de repetição, você tem que pesquisar de alguma forma, como exame de imagem, que já foi até discutido, por que a paciente pode estar tendo essa ITU de repetição. Por uma retenção, por um problema de bexiga, por um problema, às vezes, renal, né? Um cálculo renal, por exemplo, né? Uma hidronefrose. Tem que pesquisar se tem algo, uma malformação anatômica que está causando, por exemplo, essa ITU de repetição. Não é recomendado que se fique utilizando demais a antibiótico profilaxia por tempo muito prolongado, né? Então essa é a recomendação, né? Usa-se antibiótico profilaxia até que se descubra a causa para aquela ITU de repetição e assim conserte o problema, né? Pela causa principal dele. É basicamente isso. Essas são as nossas referências. Muito obrigado.